Olá, esse é o canal Andando nas Nuvens. Nós estamos voltando aqui para o desafio do AMP Script, né? Estamos na metade, o desafio número 15, que é sobre loops, né? Loops for, né? Laços, também tem um nome engraçado, né? Laço. Então a gente vai fazer uma certa interação, né? Ou seja, uma repetição finita de vezes, né? Então a gente precisa fazer algo que é repetitivo, então é para isso que serve essa parte de lógica de programação. Então, digamos que de uma forma mais prática, digamos que a gente tem uma data extension, né, lá com 50 valores e a gente quer dizer o nome e o sobrenome dessas pessoas, né? Ou seja, então a gente tem uma quantidade finita ali, né? Então 50 pessoas. E para cada uma delas a gente vai imprimir, a gente vai dizer, né, o nome e o sobrenome de cada um. Então é uma repetição. Então aqui é uma loja de automóveis. Eles querem enviar um e-mail para cada cliente, né, a cada 6 meses, para recomendar alguns tipos de serviços baseados na milhagem, né? Digamos que é quilometragem, só que é em milha, né? Então milhagem. Então ele vai olhar aqui, né, a milhagem da última vez que teve lá no serviço. Então, os serviços recomendados são armazenados em uma base de dados separadas e os marqueteiros, né, eles querem mostrar dinamicamente os serviços que estão disponíveis para cada cliente. Um, Se você não entender, é o seguinte. Aqui a gente tem a nossa Data Extension e aqui na Data Extension vai ter as milhagens de cada um dos clientes. Ou seja, esse cliente aqui já deu uns 4.000 milhas, esse aqui já deu uns 6.000, esse aqui deu 8, esse aqui deu 8. Então, baseado aqui nessa milhagem, ele vai mostrar os serviços de uma segunda Data Extension. Digamos que esse James Bond aqui, ele tem 40 mil, né? 40 mil de milhas, então ele vai mostrar só os serviços de 40 mil milhas. Então, para facilitar aqui, eles colocaram os números bem certinhos, né? Não tem número quebrado. Então, se aparecer 40 mil, tem que aparecer todos os serviços de 40 mil. Se aparecer os de 60 mil, tem que aparecer só os de 60 mil. Porque aqui vai ter. Não é tipo, 60 mil vai aparecer os de 40 mil, não. 60 mil vai aparecer 60 mil, 40 mil vai aparecer 40 mil, 80 mil vai aparecer de 80 mil. Então ele vai dividir bastante isso daqui. Então, fazendo análise aqui, a gente tem 3 serviços que são 40 mil. Aqui tem uns 4 que são 60. Aqui tem mais aqui que são 80, né? Mas você percebe aqui que a troca de óleo está em todas essas quilometragens. Então, são coisas que são repetidas. Então, na verdade, não é que 80 mil vai pegar o resto todo, né? Não, na verdade, tem que ser, é separado. Então, esse desafio é para fazer isso, para pegar a milhagem e bater com esse daqui e aparecer somente os serviços corretos para a milhagem correta. Então aqui nós temos a visualização, né, no caso em parte de texto. Aqui como exemplo, Oi James Bond, essa parte de texto aqui não vai mexer. Aí tem essa parte aqui que vai ser dinâmico dependendo de cada cliente, né? Que dependendo da milhagem vai aparecer a mensagem que vai ser diferente aqui, caso depender da milhagem, né? No caso aqui é o primeiro, então é 40 mil. Então vai aparecer essas 3 opções: trocar de óleo, checagem de fluidos e a de pneus, né? Rotação de pneu. Então vai aparecer o James Bond de 3 serviços, né? Então se fosse 60 mil, apareceriam uns 4 e assim em seguida, né? Então é bem tranquilo. Então agora eu vou mostrar aqui algumas funções que vai dar ajudar. Aqui nós vamos usar o for loop, né? Os for loops. Como é que usa os for loops? Aqui a gente tem um bloco, né? Tem as repetições. A gente tem que escolher
uma quantidade finita de repetições, digamos aqui 5 vezes, né? 5, então a repetição é 5. E aqui começa o bloco do for, né? O for, ele vai ser o seguinte, vai ter um contador, então vai ser meio que qual etapa, né, no caso, até a quantidade de vezes, né? Até o número de repetições. Então, de 1 até 5, né? Então, de 1 a 5, ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir, esse aqui é o output line, ele imprime alguma coisa, e ele vai imprimir aqui essa linha, aí vai botar o número da linha, que é o contador aqui. Então, ele vai botar essa linha 1, essa linha 2, essa linha 3, essa linha 4, essa linha 5. Então, ele vai fazer isso. E esse next aqui é justamente que ele vai acrescentando o contador. Então, ele vai, né, 1, imprime, adiciona mais 1. 2, imprime, adiciona mais 1 ao contador. 3, então, ele está contando. Isso aqui está aumentando o número do contador. Então, ele vai fazendo. Aqui está o output, ó. Justamente isso aqui que eu queria mostrar. Então ele vai fazer isso, né? Então o for ele serve para isso. Ele vai fazer uma quantidade limitada de repetições de uma certa coisa. Então vamos arrumar aqui, né? A parte do código, texto, né? Eu coloquei aqui no ampscript.io. Eu gosto muito de colocar as coisas dentro de parágrafos. Então copiar aqui, vou colocar, fechar aqui, abre aqui de novo. Fecha aqui, eu vou abrir de novo e fechar aqui, bem simplesinho. Então, já organizado aqui, como é que vai ficar. Então, acho que já teve o suficiente aqui para você fazer o desafio. Já expliquei aqui um pouco do for, muito rápido, mas se quiser, não conseguir realmente completar o desafio por si só, então pode assistir daqui para frente. Então, primeiro, vamos colocar aqui a milhagem, né? Ou seja, a gente precisa primeiro saber colocar aqui dentro de uma variável qual é a milhagem da pessoa. Vamos setar aqui. Então, vamos setar aqui a milhagem com... A gente vai pegar o desse usuário, desse cliente. Agora vamos colocar aqui, né? A gente vai puxar as linhas, né? De quais serviços são atribuídos essa milhagem. Vou colocar aqui para isso. Eu vou usar o lookup rows. Então aqui vamos puxar justamente dessa data extension, script 30 days, services. Aí dentro dessa tabela, aí dentro dessa data extension a gente vai pegar a coluna milhagem e a gente vai puxar aqui justamente, e a gente vai procurar a que tem a milhagem dele, né? Ou seja, a milhagem que a gente recebeu do cliente, né? Digamos que 4.000, então vamos buscar todas as linhas, né, da data extension que tenha 4.000 como milhagem. Tranquilo até aqui. Agora a gente vai fazer aqui uma contagem de quantas linhas a gente vai achar, né, aqui, né? Então, esse daqui a gente vai fazer uma contagem de quantas linhas ele encontrou. Para isso, existe uma função que é o row count, bem tranquila, bem facinho, que a gente só vai colocar aqui, né, que a gente quer desse conjunto de linhas, né? Então, vamos contar quantas linhas está nesse conjunto e ele vai retornar aqui um valor, né? Digamos, 4 linhas. Assim, faltou botar o nome da pessoa, né? Oi e o primeiro nome, né? Tranquilo. Então, agora a gente vai substituir isso aqui, porque isso aqui tá hard-coded, né? A gente vai apagar essa parte e vai colocar justamente o que importa. Então, a gente vai colocar aqui um bloco de código. Então, agora é a hora de colocar o for. Então, a gente vai começar o for usando um contador, que a gente vai declarar aqui, começando por 1, de 1 até o tamanho
desse conjunto de dados. Então a gente já fez aqui a contagem, né? Que é o row count. Então, digamos que a gente tem 4 serviços, então a gente vai de 1 até 4. Aí ele vai fazer uma parte do código e assim ele vai ter que sempre fazer uma interação, que é justamente vai somar mais um, né? Então ele vai começar de 1, 2, 3, 4. Então ele tem que ir para o próximo. Então ele vai fazer um código que vai estar aqui, né? Então vai fazer 4 vezes, né? Ou x vezes um código. Então é o seguinte, eu vou colocar aqui, né? Setar a linha atual. Eu vou puxar a linha justamente que está no contador atual, né? Digamos contador 1, vamos imprimir o primeiro. Então, a gente usa aqui a função row, a gente pega aqui desse conjunto, a gente vai pegar essa posição, né? Digamos que a gente a gente começa no 1, então vai pegar o primeiro. Se a gente chegar na posição 2, vai pegar o segundo. E assim por diante. Então, só que aqui eu quero fazer uma impressão, né? Eu já peguei aqui qual é a linha atual. Eu quero fazer uma impressão, então para isso eu vou fechar e abrir o bloco. Isso daqui funciona, né? Então, quando ele repetir, ele vai repetir um certo texto, né? E vai imprimir aqui alguma coisa, né? Porque está fora do código, então ele vai imprimir alguma coisa, né? Digamos que, tipo isso daqui. Então, eu vou botar cada um dos serviços, eu vou botar aqui um tracinho antes, né? Então, do registro da Data Extension, eu quero pegar o nome e depois eu quero pegar a descrição, né? Primeiro o nome e depois a descrição. Então, para isso, eu vou ter que pegar aqui o campo, né? Ou seja, o field desta linha. Então, o campo é dessa linha, ou seja, o current row que a gente pegou aqui, né? E a coluna, que é a coluna nome. Então, ele vai imprimir aqui o nome do serviço. E aqui eu vou dar um espaço, botar aqui uns 2 pontos. E meio que eu vou fazer isso aqui de novo, só que a gente vai usar a outra coluna, que é justamente a descrição do que é o serviço. E no final eu vou colocar aqui uma quebra de linha, né? Porque aí ele vai repetindo isso aqui e vai colocando serviço a serviço. Então, o que é que isso aqui? Então, repetindo, então de 1 até o final aqui dos registros, né? Da lista de serviços, né? Ou seja, a gente tem 4 serviços. Primeiro serviço, ele vai imprimir, então, o nome e a descrição do serviço. Aí ele vai para o próximo, que é o 2, vai imprimir aqui o segundo serviço e assim por diante até chegar ao final. Até chegar a contagem, né? No caso, o 4, 6 ou 8. Eu acabei acidentalmente aqui apagando uma linha, tranquilo, besteira. Aí eu coloquei aqui dentro de parágrafo, vamos lá e tentar executar. Opa, parece que eu cometi um pequeno erro aqui, coloquei um nome diferente aqui, né, da linha que eu ia puxar. Tranquilo, vou colocar aqui o nome certo. E aqui tem que estar certinho, né? Aqui fecha, então aqui vai um bloco que não é código, que é uma área de texto, mas na verdade tem um pouquinho de código. E aqui fecha, né? Então tá tranquilo. E aqui a gente colocou para funcionar, só que tá muito feio, né? Tá muito esquisito aqui, não dá para entender direito. Eu vou fazer uma pequena
alteração um pouquinho boba, né? No caso, eu vou alterar aqui e colocar uma tag, que é uma tag style, que é uma tag de CSS, e eu vou trocar todos os P's e colocar um estilo, né? Vou colocar um estilo nele que eu vou alinhar à esquerda só para ficar um pouco mais visível aqui de tudo. Então coloquei aqui um text align left, né? Ou seja, alinhamento à esquerda. Pronto, ficou à esquerda. Vamos dar uma olhada de novo. Pronto, aqui tá um pouquinho mais visível, né? Aqui acho que faltou uma quebra de linha. Tranquilo. Vamos colocar aqui um BR. Vamos lá de novo. E aqui tá tudo bonitinho, né? Mudança de óleo, fluido e pneus. Vamos ver se tem outra pessoa. Aqui, ó, já apareceu. Alguma coisa a mais, né? Acho que esse aqui é checagem de segurança, porque esse aqui é de 60 mil. E aqui 80 mil, né? Ellen Ripley apareceu aqui para checar os freios, né? Então apareceu uma coisinha a mais. Então tá funcionando, tá legal, tá bonitinho. Então vamos dar uma olhada aqui na solução do oficial. Aqui temos a criação da variável e-mail, do nome completo, da milha, né, dos serviços e do contador de serviço. Tá, ok. Primeiro faz esses, né, meios de praxe, né, o nome completo, ele faz uma concatenação, como a gente já viu em vídeos anteriores. A milha, aí ele puxa aqui a milha, né, que vai ser uma milha só. Serviços, então aqui ele já começa a fazer um pouquinho de coisas, né? Ele usa o lookup row, que nem igualzinho como a gente fez, né? Então ele pegou aqui a quantidade de todos os serviços que tem a determinada milha puxada aqui, né? Digamos que foram 6.000. Então pegue todos os serviços de 6.000 milhas, ok? E coloque aqui na variável de serviços, ok? Então aqui um contador de quantos serviços foram, ele vai pegar aqui dessa variável, né? E vai fazer a contagem de linhas, né? Então, digamos que para 6.000 quilômetros, 60 mil quilômetros, esqueci, ele tem, sei lá, 8 serviços. Ok. Então aqui ele botou o nome completo. Aqui ele já botou a lógica dentro, né? Já botou bem dentro da parte do texto. Então, ele colocou até um if, uma coisa até um pouquinho mais robusta, né? Porque aqui ele tá meio que obrigando que pelo menos tenha um serviço, né? Um serviço, no mínimo. Então, se tiver mais do que 0 serviços, ou seja, pelo menos um serviço, né? Não seja vazio, então ele vai executar toda a parte de código aqui. E é isso que acontece. Aqui tem um end if, né? Então, caso ele dê, sei lá, um número diferente de positivo, né? Maior do que 1, ou de 1 em diante, caso ele não dê 1 ou mais, ele vai executar um erro aqui. Digamos que ele dê 0. Então ele vai dizer, não foram encontrados essas quilometragens, né? Não foram encontrados serviços para essa quilometragem. Digamos que tenha, sei lá, 4.500. Na verdade, a gente tem 4.000, mas 4.500 não tem. Aí vai dar um erro. Aí ele não vai encontrar nenhum serviço de 4.500. Então ele colocou uma restrição aqui. Interessante, né? Então aqui ele começa o for. Um contador começando de 1 até a quantidade de serviços que foi encontrada para aquela milhagem. Aí ele vai... cria mais novas variáveis. Eu fiz uma coisa mais direta, né? Ele cria a variável serviço, o nome do serviço, a descrição, etc e tal. Aqui ele puxou o serviço, né? O nome do serviço, então ele já fez uma requisição aqui do que é o serviço, né? Então vai pegar a linha específica do serviço, né? Então a gente tá no serviço, são 6 serviços. Aqui na primeira vez do for, vai pegar o primeiro serviço de 6.000, por exemplo.
Aí ele vai pegar aqui o nome desse serviço, do campo o nome, né, desse serviço, né? Digamos, trocar de óleo. E aqui a descrição, né? Então, a descrição do que é a troca de óleo. Ok. Aqui ele vai fazer, arrumar, né? Para ficar bonitinho em texto. Porque aqui já é saindo do bloco de código e já indo para um bloco de conteúdo, né? Então aqui a gente vai botar o nome do serviço e a descrição do serviço, certo? E aqui o final do for, né? Que é o acréscimo do contador. Então, né, a cada vez, cada execução, ele vai aumentando o número. Então, ele vai para a próxima linha até chegar ao final, certo? E é isso. Aqui é o final. Ele vai dar um erro na execução, né? Justamente daqui, quando se não encontrar nenhuma linha de serviço, ele vai dar um erro. E acaba aqui. E aqui o resto é só texto. Tranquilo. Então é isso. A gente vai ficando por aqui, né? Por hoje. É só. Se inscreva, dê um like e tudo mais, né? Tchau, tchau. Até mais.